Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, tudo bom? Hoje é feriado da Proclamação da República, mas aqui tem trabalho e muito por sinal, viu? Vamos em frente para trazer as melhores informações sobre o Vasco através de um conteúdo original, confiável e de qualidade. E me permita, te pedir aquela ajuda, aquela moral para a gente poder seguir aqui na plataforma. Deixa o like nos vídeos, e sinalize para o YouTube a sua preferência. Se puder, chame mais inscritos. Estamos precisando aumentar aí o número para que possamos aí continuar nessa batida diária. Bom, hoje a gente vai falar nesse boletim sobre o início da preparação do Vasco visando a partida contra o Cruzeiro e algumas notícias que andaram circulando por aí sobre o interesse do clube em alguns jogadores já visando 2024. Mas já a gente entra de sola nesse assunto, até porque coincide também com a situação do Paulo Brax e de todo o departamento de futebol. Bom, mas vamos dar o pontapé inicial falando do que vem sendo feito para preparar a equipe para o jogo contra o Cruzeiro. Esse jogo em São Januário, meus amigos, está sendo tratado como um verdadeiro divisor de águas para o Vasco nessa luta para permanecer na Série A de 2024. Até porque, dias antes, o Cruzeiro fará um jogo que faltava contra o Fortaleza. Em caso de um novo tropeço, o Vasco enfrentaria o time mineiro com uma vantagem aí de 3 pontos, Isso sem falar em toda a atmosfera que cerca a partida, que seria disputada sem público, por conta dessa punição do STJD. Uma possível vitória do Vasco faria o time de São Januário dar um salto na tabela, e chegaria aos 43 pontos, e de quebra colocaria uma grande margem sobre o Cruzeiro. Caso o Cruzeiro venha de um empate contra o Fortaleza, o time iria aos 38, e o Vasco, numa eventual vitória sobre eles, a 43, 5 pontos de diferença. Em caso de derrota, então, nem se fala. A Raposa estacionaria nos 37 e o Vasco, numa eventual vitória sobre eles, iria a 43, ou seja, 6 pontos de diferença, faltando 4 jogos para o fim. Isso sem falar que quando todos estiverem equiparados em termos de jogos, o Bahia hoje com 38, faria então uma partida difícil também contra o Corinthians jogando fora. Então daria aí uma tranquilidade maior para o Vasco buscar os pontos, contra o Atlético Paranaense, pontuar nessa partida essa que é super complicada, diga-se de passagem. Porém, o Vasco ainda vai fazer 2 jogos em casa antes de terminar o campeonato, que é contra o Corinthians e o Bragantino, E poderia nesses aí também fechar a conta, que o garantiria matematicamente na primeira divisão de 2024. Enfim, são subjeções, contas, claro, mas que dão aí um norte em relação à situação do time no campeonato, A briga do Vasco hoje está concentrada contra Cruzeiro e Bahia. O América já caiu, Curitiba está indo para o mesmo caminho e o Goiás com 35 está numa situação delicadíssima, Eu vejo a briga maior hoje entre esses 3 times, até pelo emocional e pelo desempenho recente em campo. A tabela também sugere, esse horizonte. E por conta de todo esse cenário, o Vasco está se cercando de cuidados e usando essa semana na tentativa de recuperar fisicamente peças importantes do elenco que estavam aí no departamento médico. Casos específicos do Rossi e do Marlon Gomes, que caso não estivessem lesionados, seriam os titulares do Ramon Dias nessa sequência. Há uma expectativa boa, por sinal, de que até o jogo contra o Cruzeiro, o Rossi tenha conseguido aí atingir as suas condições físicas ideais de iniciar a partida. E o Marlon, pelo menos que possa ser relacionado para esta batalha. Até porque, como eu venho falando, o Praxedes vem deixando muito a desejar nesses últimos jogos. Aliás, essa é uma questão que o Ramon vai tentar corrigir para o jogo contra o Cruzeiro. Ele vem observando o meio-campo do Vasco com algumas dificuldades na construção e de posicionamento. Diante do América, por exemplo, o Vasco deixou muitos buracos em campo e que acabaram pegando a defesa desprevenida. Testes também serão feitos em relação à lateral direita para encontrar o substituto do Paulo Henrique suspenso. Robson Bambu é o mais cotado, mas o Pumita Rodrigues não está descartado. Aliás, meus amigos, é difícil escolher um cara para essa posição, Pois todos eles, na minha opinião, não são capazes de serem titulares hoje no Vasco, O dia de hoje também foi de novidades fora de campo. O Vasco teve uma boa notícia, que é da antecipação do retorno do Gabriel Peck para os treinamentos da próxima semana, visando aí o jogo contra o Cruzeiro. O jogador está num período de treinamentos com a seleção pré-olímpica do Ramon Menezes e que só iria terminar dia 21. Porém, foi feito um acordo com a CBF, e o Peck retorna a tempo de treinar com o elenco e ir para o jogo em Belo Horizonte. Outra informação diz respeito a Luca Orediano, e a informação polêmica, por sinal, O Vasco emitiu uma nota na tarde de hoje dizendo que o atacante argentino foi diagnosticado com uma fratura na mão
durante aquela partida contra o Cuiabá e que, diante do diagnóstico, existiam 3 possibilidades de tratamento. O atleta acabou optando pelo tratamento com aparelho de imobilização de gesso, após consultar um médico particular lá na Argentina. Isso não soou muito bem internamente, inclusive entre os torcedores, claro, né? Porque acaba que a palavra do jogador prevaleceu, né? Preferiu se basear num médico particular ao invés do conselho dos próprios médicos do Vasco. Isso vai fazer com que o Orediano dificilmente jogue mais nessa temporada, pois ele optou, né, pelo tratamento mais longo. Caso optasse por um outro, teria aí condições de retornar um pouquinho antes. Complicado, né? Eu, particularmente, acho que foi uma tremenda bola fora do Orediano, né, em se basear num médico particular. Acho que deveria ouvir melhor o departamento médico do Vasco, que é o clube detentor dos seus direitos. Menos uma opção para o Ramon Dias aí nessa luta contra o Z4, né? Bom, mas vamos mudar de assunto, meus amigos, e falar agora sobre especulações visando o cenário de 2024. Nas últimas horas, muitas informações surgindo aí sobre o interesse do Vasco em jogadores, clubes interessados em atletas do Vasco, futuro do departamento de futebol e muitas outras coisas a mais, né? Primeiro, vamos falar da procura do Vasco. Circulou uma informação de que o clube fez uma sondagem ao volante Denilson do Cuiabá, que por sinal faz até um bom campeonato brasileiro. Lembrando que o Denilson foi adquirido pelo Cuiabá, que exerceu nesse ano a compra de 60% dos seus direitos econômicos junto ao Bangu, por cerca de 320 mil reais. Ele tem contrato com o Cuiabá até o final de 2027. Bom, mas afinal, houve ou não essa sinalização do interesse do Vasco pelo Denilson? Pensando nisso, eu fui checar com o staff do atleta. E o que eu apurei foi o seguinte: o Vasco andou perguntando sobre o Denilson, mas já há algum tempinho, já há algum tempo, não foi agora. Provavelmente é um atleta que pode ter ficado aí numa lista para eventuais, né, futuras negociações. O que me foi passado também é que o Cuiabá não aceita empréstimo, né? Eles só fazem compra e só após o término do campeonato. O Fluminense, aqui também no Rio, também demonstrou interesse, fez uma sondagem, assim como clubes do exterior. Mas por hora, nenhuma negociação em andamento por parte do Vasco. E aí, isso vem de encontro com a informação que eu já trouxe aqui antes. Né? Todo e qualquer planejamento para 2024, meus amigos, só vai ser traçado após o Vasco definir a vida dele no Brasileirão. Até porque isso passa por possíveis mudanças no departamento de futebol. Apesar da 777 ter apostado no Paulo Brax, por exemplo, isso não quer dizer que ele vai comandar a pasta do futebol no próximo ano. Óbvio que se o time cair, todos devem cair, né? Mas até a permanência eu boto essa dúvida quanto à continuidade, porque o trabalho do departamento de futebol, a gente sabe, teve muitas falhas, muitos brancos, né? E toda aquela promessa de time competitivo e protagonista acabou não vingando. Isso pesa nessa hora, né, das escolhas aí, em que pese, claro, a 777 ainda ter um apreço pelo Brax. Muito pelo contrário, né, e acabou acontecendo o quê? Acabou acontecendo que o Vasco entrou aí numa canoa furada nesse Brasileirão e teve que remontar, né, trocar o pneu com o carro andando. Então, não tem como iniciar negociações sem saber qual o futuro do departamento de futebol. A 777 até então ainda não bateu o martelo. Vamos aguardar aí o fim da participação do Vasco para saber quem vai rodar e quem vai chegar. Eu sei que a torcida está aí ansiosa aí na expectativa de que haja sim mudanças, principalmente no departamento de futebol. E ocorrendo essas mudanças, né, aí sim começa a programar saída de jogadores, vinda de jogadores, etc. Hoje, inclusive, saiu uma informação do renomado jornalista italiano Fabrício Romano, né, dando conta de que o Genoa, da Itália, tem interesse do Marlon Gomes e que os italianos devem avançar na negociação nos próximos meses. Eu não duvido nada, meus amigos, até porque o Marlon Gomes é bem visto na Europa, se valorizou aí com as convocações da seleção e a 777 também comanda o Genoa, né? Então, de qualquer forma, vamos ficar de olho aí e cobrar transparência nesse processo, caso realmente haja aí essa negociação mais à frente. Mas sobre o Denilson é isso, a sondagem do Vasco aconteceu mais um pouquinho lá atrás, ok, meus amigos? Bom, estou colocando então um ponto final nesse boletim de hoje, espero que vocês tenham aí curtido todas essas informações. E agora eu quero um comentário de vocês. Como é que vocês veem aí a situação do Orediano
né, essa situação de que ele encontrou um médico particular, né, e não aceitou aí a opinião, o conselho do Vasco. Como é que vocês estão vendo isso aí? E essa especulação aí envolvendo o Denilson do Cuiabá, o volante. Estão levando fé? Acham um bom jogador? Enfim. Então, comentem e participem. Bom, tô indo nessa então. Amanhã eu tô de volta. Um grande abraço. Até a próxima.